qual legado você tem deixado para os seus filhos? Acredite, tudo aquilo que você não trata, tudo aquilo que você não resolve, os seus filhos vão herdar. E qual a herança que você está construindo para os seus filhos? Hoje eu quero falar da parte espiritual e também da parte material. Sim, nós vamos falar de prosperidade financeira também. Existem muitas pessoas que são extremamente espirituais, mas na vida financeira são uma catástrofe, são um desastre. Lu, mas tem como uma pessoa ser temente a Deus, servir a Deus e não prosperar financeiramente, viver endividado? Sim, e eu vou falar exatamente sobre isso hoje, trazendo para você um contexto bíblico, algo que aconteceu na Bíblia. Mas para você que for entrando, já vai compartilhando essa live, compartilha aí com o máximo de pessoas que o seu Instagram permitir. Eu vou compartilhar aqui também. Boa noite, Rita. Gi, tudo bem, meu amor? E como é que tá a criançada aí, lendo devocional, fazendo devocional? Estudo King, Deus abençoe. Ruth, Haroldo, Suzana, Mara, Deus abençoe em nome de Jesus. Vai compartilhando então essa live aí com o máximo de pessoas que o teu Instagram permitir. E eu também aqui vou compartilhar. Esse Instagram ultimamente tá difícil a entrega dele, né, gente? Então me ajude aí compartilhando com a sua rede de amigos. Hoje é um assunto extremamente importante para suas próximas gerações, porque muitas vezes a gente acaba ligando aí o botão do automático, né? Vai fazendo, vai trabalhando, e muitas vezes a gente está achando que está fazendo certo, mas está fazendo de muitas coisas erradas, achando que é o certo. Ninguém erra porque diz assim, eu gosto de errar. Claro que não. Nós erramos tentando acertar, ou às vezes até pior, achando que está fazendo certo. Então essa live vai te trazer clareza, essa live vai te trazer consciência, vai te fazer refletir sobre aquilo que você está deixando para os seus filhos. Estou compartilhando aqui, vai compartilhando aí também. Essa live vai te chacoalhar. Evanildo, boa noite. Deus te abençoe. Salucar, lava rápido. Para você que for entrando, vai me dizendo aqui de onde você está falando. Conta para mim, você tem filhos? Quantos filhos? Compartilha aqui comigo. E já vai encaminhando essa live que com certeza vai transformar legados, vai romper ciclos. Por muito tempo eu não sabia que eu estava continuando um legado de coisas que não eram muito legais. Mogi Guaçu, Deus abençoe em nome de Jesus. Você sabia que tudo aquilo que você não enfrenta, tudo aquilo que você não resolve, os seus filhos vão herdar? Ah, Lu, não é assim não, se eu morrer acabou. Não, seus filhos vão herdar exatamente tudo aquilo que você plantou. Existe um legado que está sendo construído todos os dias. Palavras são sementes, posicionamentos ou a falta de posicionamento também é uma semente. E todos os dias você está plantando algo para que os seus filhos possam colher. Exatamente, muitas coisas você vai colher, mas muitas coisas os seus filhos vão colher. E sabe aquela caixa preta que talvez você diz assim, nisso eu não quero mexer, nesse assunto eu não quero tocar, deixa ele guardado em 7 chaves, é um assunto desconfortável, eu não quero mexer? Se você não enfrenta esses conflitos, esses traumas, essas dores, essas fraturas, os seus filhos vão precisar enfrentar. E é isso que você quer deixar para os seus filhos? Você quer que eles tenham que resolver problemas que você fugiu, que você deixou de enfrentar? Eu imagino que não, né? Boa noite, Ju. Boa noite, Liamar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muitos pais, eles oram para que Deus venha abençoar a vida dos filhos, que os filhos sejam benditos nessa terra, que os filhos sejam abençoados nessa terra,
mas você está construindo cadeias emocionais, espirituais, você está deixando prisões fechadas, você está, sem perceber, incluindo os teus filhos dentro das suas próprias prisões. A verdade é que quando você não enfrenta, quando você não lida com as prisões da sua alma, os seus filhos vão ter que carregar essas feridas. Sejam elas de orgulho, sejam elas de mágoa, de raiva, de ódio. Eu tenho atendido tantas pessoas e é muito claro. Eu atendo uma pessoa e quando eu vou conversar com o pai, com a mãe, eu falo, meu Deus, como pode ser tão igual dessa maneira? Como pode reproduzir exatamente, inclusive as palavras, o jeito, aquele senso de uma pessoa muito crítica, uma pessoa que aponta muito, e você vê claramente a repetição de padrão sobre a vida dos filhos. E hoje eu quero falar com você sobre uma passagem bíblica que nos traz exatamente isso. Eu escuto muito isso. Lu, como pode? Eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou temente a Deus, eu sou um homem, uma mulher de oração, de posicionamento, não caio em pecado, mas por que a minha vida financeira não rompe? Por que a minha vida financeira não avança? E, inclusive, aconteceu isso comigo na pandemia. Nós tivemos que fechar todas as nossas empresas simultâneas, né? Parou tudo, fechou tudo. Nossos negócios eram todos físicos, então nós precisamos fechar. E nós ficamos 8 meses fechados. E o que eu fazia? Eu só orava e jejuava. Eu falava, meu Deus, me dá uma saída, me dá uma solução, me mostra o que é para eu fazer no meio dessa pandemia. Nós contraímos ali uma dívida milionária. Fiquei sem saber o que fazer e orando, até que um dia o Senhor falou muito forte no meu coração a passagem de Moisés, quando Moisés está de frente do mar. Moisés conduziu o povo, né, na direção que Deus mostrou e de repente eles estão diante do mar. Faraó chegando, aquele povo ali não tinha para onde correr e Moisés começa a orar. E o Senhor pergunta para Moisés, por que você está orando? E eu imagino Moisés, né, olhando para o céu como várias vezes eu já olhei e falei, Senhor, o que mais eu preciso fazer? Onde eu errei? O que aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa temente ao Senhor, coração alinhado com os céus, e por que as coisas não rompem? E o Senhor diz para Moisés, a hora de orar já foi. Agora é hora de agir. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que ande. E a partir do posicionamento de Moisés, a partir do posicionamento daquela liderança, o mar se abriu. E muitas pessoas chegam e dizem para mim, Lu, tô com a vida alinhada, oro, jejuo, mas parece que as coisas não acontecem. E hoje eu tenho absoluta certeza que Deus permitiu que eu passasse por tudo aquilo na pandemia para eu entender como é estar nessa posição e o que fazer quando nós nos encontramos nessa posição. E quando as pessoas me perguntam, eu digo exatamente aquilo que eu fiz. Eu me posicionei. Eu olhei para onde eu não estava olhando. Eu procurei estudar aquilo que eu não tinha estudado. Eu montei a minha primeira empresa com 15 anos. Com a cara, coragem e com muita fé. Como muitas pessoas fazem. Mas fazer gestão de uma empresa vai muito além de só orar e jejuar. A oração, o jejum, ele é a base, mas precisa de estratégia. Muitas pessoas estão morrendo agarrados com a estratégia. Muitas pessoas estão morrendo agarrados com a promessa, sem estratégia para executar e para desfrutar das promessas que Deus fez. E eu estava naquela situação, cheia de promessa, cheia de palavra, e as coisas não aconteciam. E naquele momento eu entendi que eu precisava de estratégia. Não só para mim, mas por quê? Porque eu estava construindo um legado para os meus filhos. Naquela pandemia, aquela dívida milionária, imposto atrasado, um monte de coisa. Falei, meu Deus, se eu partir hoje, como que os meus filhos vão ficar? Eles vão precisar pagar essa conta. E quando eu entrei na parte espiritual, eu vi que era muito mais profundo, porque a palavra do Senhor diz que a maldição, ela acompanha até a 4ª geração. Assim como a bênção, ela acompanha até 1000 gerações. Por que até a 4ª? Porque até a 4ª geração você pode se posicionar e quebrar toda e qualquer maldição que vem acompanhando a tua família. E se você olhar para a tua família, se você vê uma repetição de padrão, por exemplo, meus avós divorciaram, meus pais divorciaram, eu divorciei, você vê que existe ali uma maldição que acompanha os casamentos. Se você vê,
minha bisavó abortou, a minha avó abortou, a minha mãe abortou, eu já passei por aborto, você vê que é uma maldição geracional que acompanha gerações. Se você vê uma situação de falência, de escassez, o meu avô faliu, o meu pai faliu, eu já fali não sei quantas vezes, você vê que é o quê? É uma maldição geracional, é uma maldição que foi contraída e precisa ser quebrada. E você pode quebrar tudo isso na sua geração para que os teus filhos não herdem tudo isso. Para que os teus filhos não tenham que pagar uma conta que você decidiu fugir e não pagar. Para que você possa se posicionar. E eu quero ler com vocês. Lu, mas você está falando isso de onde? Bíblia. Eu quero te levar para a Bíblia. Se você crê em Deus, se você crê nas Escrituras, se você acredita nos princípios, eu quero te convidar a abrir comigo lá no segundo livro de Reis 4, a partir do versículo 1. Que nós vamos ver aqui um homem de Deus, um profeta. Lu, uma pergunta que eu sempre recebo. Lu, como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus passar uma vida de escassez, passar vergonha? Como que pode um homem de Deus se dedicar à obra e viver com dívidas, viver com nome sujo, viver sendo despejado? Como que isso é possível? Não é porque você tem uma vida com Deus, alinhada com Deus, oração, jejum, isso não garante a tua prosperidade financeira, porque a prosperidade financeira ela requer estratégia, ela requer estudo, ela requer que você realmente faça o que precisa ser feito. Por quê? Deus faz o impossível. Deus vai sempre fazer a parte dele. Agora você precisa fazer a sua. Você precisa tomar algumas decisões, deixar de fazer algumas coisas para que você possa viver as promessas de Deus. E tudo aquilo que você não trata, seja emocional, seja físico, seja espiritual. Deixa eu falar do físico aqui, algo assim bem simples. Se você não cuida da sua saúde, se você leva uma vida de qualquer jeito, come qualquer coisa, se você tem diabetes, se você tem colesterol, se você está com sobrepeso, você está com dor em todos os lugares, isso quer dizer que a sua alimentação está péssima, você não está cuidando da sua saúde. E se você olhar para os teus filhos, eles estão seguindo exatamente o mesmo padrão que você. Por quê? Quem vai no supermercado? Quem compra comida? Quem pede iFood? Quem pede coisa que não deve? Quem deixa de fazer o exercício físico para ficar sentado no sofá assistindo algo? Não, mas a criança... Não, peraí, você é adulto, não consegue fazer. Como que uma criança vai fazer? Então, a saúde da criança é responsabilidade do pai. Ensinar a criança nos caminhos que se devem andar é responsabilidade do pai. Da mãe, eu fiz o lançamento desse devocional incrível que está transformando vidas, famílias. Um devocional infantil que se chama Deus, Você e Eu. Por que Deus, Você e Eu? Porque é para a família fazer juntos. Pai, mãe, avô, irmão, tio, tia. Aqui tem o dia de cada um. E eu recebo muitas mensagens assim: Lu, mas esse devocional a criança consegue fazer sozinha? A partir de quantos anos a criança consegue fazer esse devocional sozinho? Não, peraí, esse devocional não é para a criança fazer sozinha. Sabe por quê? A responsabilidade de ensinar valores, princípios, a ter intimidade com Deus, essa responsabilidade é do pai e da mãe, não é da criança. A criança não vai conseguir fazer isso sozinha. Sabe por quê? Porque ela acredita em você, papai e mamãe. Ela acredita em você, em cada palavra que você fala. A criança acredita no que você fala. Então, se você tiver vida com Deus, se você tiver comunhão com Deus, se você dedicar tempo para sentar com seu filho para fazer esse devocional, você pode ter absoluta certeza, você não vai gastar tempo indo atrás em ponto de drogas, indo atrás em delegacias, você não vai perder tempo com isso. Mas isso começa na base, fundamento, ensino. E os seus filhos vão fazer exatamente aquilo que eles veem você fazendo. E eu quero trazer esse contexto aqui, porque dentro desse capítulo, ele é carregado de chaves poderosas. Ele é carregado de instruções poderosas para a nossa vida. Para você entender, você quer um desses, terminando a live, você vai lá no link na minha bio, tem lá um linkzinho para você comprar direto da Amazon, tá? Inclusive eu vi que hoje esse livro entrou na promoção. Ele estava R$ 64,90, se eu não me engano tá 40 e alguma coisa. Não sei quanto tempo
que eu não tenho acesso a isso, mas entra lá e já adquire o seu, tá bom? Se é de Mogi Guaçu, se é da GEPAM, se for, domingo estarei no culto, terei maior prazer em autografá-la para você, só me levar que eu vou autografar. Então, dentro desse capítulo, ele tem muitas instruções, inclusive para que... Fala aqui para mim, ó, quem tem essa dúvida? Lu, como pode uma pessoa que serve a Deus há 20, 30 anos viver uma vida de miséria? Isso é de Deus? A miséria, ela combina com Deus? Conta aqui para mim, você tem essa dúvida? Você vê um homem, uma mulher de oração, mas de oração mesmo, coração alinhado com Deus, coração assim, entregue ao Senhor, e você olha e fala, meu Deus, como pode? A pessoa vive com o nome sujo, a pessoa vive tendo que pedir doações. O que acontece se a pessoa tem a vida tão reta em Deus e as coisas são tão difíceis? Você tem essa dúvida? Compartilha aqui comigo. Da GEPAM, isso, ó, compra lá, leva lá pra mim que eu autografo pra você. Compartilha aqui pra mim, só pra eu entender se só eu que tinha essa dúvida, gente. Eu tinha. Eu olhava assim, homem e mulher de Deus, que dedicou a vida a servir ao Senhor e passando uma vida de necessidade. Eu falo, meu Deus, mas que Deus é esse, né? Que deixa a pessoa servindo, passar necessidade. E eu fui compreendendo que muitas pessoas têm o coração alinhado com os céus, mas não procura fazer nada aqui nessa terra, não procura se especializar, não procura fazer coisas novas, não procura estudar e fica esperando que Deus mande do céu um milagre para cada dia, todos os dias. E não é assim que funciona, nós precisamos fazer a nossa parte. E aqui nesse texto você vai entender muito sobre isso. Diz assim, ó, segundo livro de Reis 4:1, certa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Naquela época, quando um homem ficava devendo e não tinha como pagar, ele era preso. Como esse homem morreu, os filhos tinham que pagar a dívida. Assim que esse homem morreu, essa mulher ainda estava no luto dela. Os credores chegaram, bateram na porta e falaram assim, o negócio é o seguinte, teu marido morreu, ficou nos devendo. Oi, Pamela, shalom, shalom, muitas vezes para compartilhar, a melhor mentora da vida. Glória a Deus, quero ouvir seu testemunho, manda para mim aqui depois. Eu amo ouvir o testemunho das minhas mentoradas. E eles chegam lá e batem, olha, o negócio é o seguinte, teu marido morreu, eu te entendo que você está no luto, mas ele morreu devendo para nós. Então nós vamos levar teus 2 filhos como pagamento, porque eles vão trabalhar de escravo para pagar a dívida que seu marido deixou. Essa mulher, ela tinha 2 opções. Ela poderia dizer, amém, sim, pode levar, tá certo, a lei é essa mesma, ou não. Aqui é a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Aqui é a diferença de uma mulher posicionada que não aceita ver a sua casa em ruína. Essa mulher sabia que o marido dela era um homem de Deus. Sabia também que ele era negligente na parte financeira. Que ele não sabia gastar, que ele ficou devendo, mas sabia que ele era um homem de Deus, que ele serviu ao Senhor de todo o coração, que ele era um profeta do Senhor. Lu, você está querendo dizer que a pessoa pode ser profeta e pode ficar devendo? Sim. Pode, sabe por quê? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Às vezes o espírito está forte, mas a carne, a alma está gritando pelas fraturas emocionais. Essa pessoa acaba gastando com o que não pode, ele fica devendo, não consegue honrar com seus compromissos, não vai estudar, não vai se aperfeiçoar. E aqui deixa isso muito claro. Só que essa mulher fala, não, peraí, eu sabia da integridade espiritual do meu marido. Ele era um servo do Senhor, ele era um profeta e não é justo que os meus filhos paguem por essa conta. Não é justo que os meus filhos paguem. Não é possível que ele serviu a Deus a vida toda e a gente vai terminar desse jeito. Mesmo ele sendo um profeta, ele morre endividado. Aqui mostra uma negligência na vida financeira. E é o que acontece com muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, espiritualmente alinhados, mas emocionalmente extremamente bagunçados. E dinheiro, ele é emocional. Se você não trata as suas emoções, você não consegue prosperar e desfrutar de todas as promessas de Deus.
As suas emoções precisam ser tratadas, as suas crenças precisam ser reprogramadas. Não adianta nada você ter fé, você dizer que você é filho do dono do ouro e da prata, se as suas emoções estão destruídas e você tem uma visão distorcida sobre finanças, sobre dinheiro. Se você tem crenças erradas sobre dinheiro. Aqui nós podemos trazer também para a parte espiritual. Se você não resolve os seus problemas, os seus filhos vão herdar. Pessoas que têm problemas espirituais, pessoas que têm problemas de escassez, problema de miséria, pessoa que vê vultos, ouve voz, pessoas que são extremamente perturbadas, pessoas que têm problemas psicológicos, depressão, ansiedade, que todas essas doenças, elas têm um fundo espiritual. Se você não trata, os seus filhos vão herdar. Nós tivemos um evento há pouco tempo e uma mocinha nova, ela veio pedir oração e ela disse: Lu, ora por mim, eu estou numa depressão muito forte, tomando muitos remédios por dia. E antes de orar, eu perguntei sobre o histórico dela. E ela disse: a minha mãe tem muita depressão, a minha avó morreu com depressão, a minha bisavó morreu com depressão. Então eu disse: filha, eu vou orar por você, mas você precisa fazer essa quebra de maldição. Você precisa tratar isso, porque isso vem sendo herdado, vem sendo deixado legado sobre a sua vida. E olhando para a sua vida, para o seu coração, o que você tem deixado de tratar? Por exemplo, se você tem um problema financeiro, você vive no alto e baixo, suja o nome, espera 5 anos, limpa, vai lá e suja de novo, espera. É isso que você quer deixar para os seus filhos? É esse exemplo que você quer deixar para os seus filhos? Esse homem, ele era um profeta, ele tinha um chamado, mas ele não tinha rompido o problema emocional que ele tinha com o dinheiro. Ele servia, mas existiam áreas não tratadas na vida dele. E quando ele morre, os filhos, sem saber de nada, acabam pagando por isso. Agora eu vou além. Você imagina na cabeça desses filhos: peraí, meu pai foi um homem de Deus, serviu a Deus, temente a Deus, vida reta, muitas vezes deixava a nossa casa para servir a Deus, acompanhava os profetas, passamos por várias lutas espirituais por ele ser um profeta, e mesmo assim a gente vai morrer desse jeito? Você imagina a cabeça dessas crianças? Qual é o sentido de servir a Deus? E é exatamente essa pergunta que eu escuto várias vezes. Lu, meu pai não sai da igreja, mas quando chega em casa é um verdadeiro demônio. Lu, por que eu vou na igreja? Ir na igreja para ser como meu pai? Que tipo de exemplo você está deixando para os seus filhos? E às vezes esse homem não é nem que ele é um endemoniado, mas ele tem traumas, feridas tão profundas. Ele foi criado no grito, ele foi criado apanhando, ele foi criado num ambiente tóxico, que sem perceber ele reproduz isso para os filhos deles. Porque entenda, se você não se permite sarar daquilo que te machucou, você vai sangrar em cima de quem não te machucou. Isso é inevitável. Meu Deus, quantas vezes eu errei achando que eu estava acertando, porque eu estava repetindo o padrão que eu vivi na minha casa. Como eu disse, ninguém erra, ninguém acorda e fala assim: hoje eu vou errar, hoje eu vou fazer tudo errado, hoje eu vou acabar com a vida de alguém. Não. As pessoas erram sem perceber. As pessoas agridem sem perceber, magoam sem perceber. E muitas vezes são exatamente as pessoas que nós mais amamos. E essa dívida que é deixada de um pai, de uma mãe, ela pode ser financeira, ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual, ela pode ser relacional, ela pode ser familiar. Quantas pessoas não querem casar, têm aversão a casamento, não querem ter filhos de jeito nenhum. Por quê? Porque o lar foi a pior coisa que ela pôde ter. E o medo de fazer a mesma coisa com outra criança inocente é tão grande que ela evita se casar, evita ter filhos. Então, de verdade, qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? Espiritual, emocional, financeiro. O que você tem ensinado para os seus filhos? Você tem dedicado tempo a eles?
Você tem sentado com eles, ouvido o que eles têm para falar? Agora há pouco nós estávamos sentados com a Valentina, eu estava explicando para ela o quanto é importante ter planejamento, o que ela quer para o futuro, inclusive de casamento. A Valentina só tem 9 anos. Mas se eu não começar já a ensinar ela, e eu falei para ela, filha, casa dividida não prospera. Não tem como você se relacionar com uma pessoa que não acredita no mesmo Deus que você. Valentina ama animais, então ela já falou, minha casa vai ser cheia de cachorro, de gato, ela tem os porquinhos da Índia dela, ela quer hamster, ela quer tudo. Eu falei, você precisa se casar com uma pessoa que goste tanto quanto você, porque senão isso vai ser motivo de briga. E se você casa com alguém que não serve ao mesmo Deus que você, que não tem a mesma fé que você, esse casamento vai estar fadado ao divórcio, não vai ter como ele avançar, prosperar. E ela disse assim, mãe, eu jamais vou me envolver com uma pessoa que não serve a Deus como eu sirvo. Então, essas conversas, esses diálogos são muito importantes, porque nenhum espaço fica vazio. Aquilo que você não preenche, o espaço que você não preenche, a atenção que você não dá, o mundo está dando. Alguém está ensinando os teus filhos. E não adianta você só cobrar se você não dedica tempo. Olhos nos olhos, entender o que o seu filho sente. Vamos lá para o 2. Aqui tem mais um código poderoso, poderosíssimo. Segundo Reis 4, 2 e 3. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então aqui, Eliseu fala assim, o que eu posso te fazer? Entenda uma coisa, as pessoas não têm bola de cristal. As pessoas não vão adivinhar o que você precisa só porque você está fazendo uma cara triste. Muitas vezes, nós esperamos que o outro enxergue, leia os nossos pensamentos e faça aquilo que a gente deseja que eles façam, mas isso não acontece na prática. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de abrir o seu coração. Quantos atendimentos eu já fiz com pastores prestes a tirar a própria vida. Com vergonha de falar que estava com uma tristeza profunda, que estava com depressão, que estava se sentindo sozinho. E graças a Deus, conseguiram se abrir, conseguiram dizer o que estavam sentindo. Então, procure ajuda. Lu, eu não estou conseguindo resolver aqui minha situação financeira. Procure alguém que seja perito nessa área. Procure alguém que já passou por situação semelhante à sua, que vai poder te instruir, te aconselhar o que fazer, como fazer, quantas coisas serão evitadas se você tiver a humildade de pedir ajuda. E quando ela chega no profeta, em Eliseu, ela fala, olha, meu marido era servo do Senhor, ele te servia. Não é justo agora que levem os meus filhos. Indiretamente ela estava dizendo assim, ó, paga a dívida, né? Era isso que ela estava querendo dizer. Mas o profeta diz, o que eu posso te fazer? E ele pergunta, o que você tem na sua casa? Você veja a Bíblia toda é inteirinha, todos os milagres que aconteceram a partir de algo, a partir de um posicionamento, a partir de uma entrega, a partir de um reconhecimento daquilo que estava fora do lugar. Primeiro, ela reconhece que o marido errou. Ele era um homem de Deus, mas ele errou, ele foi negligente financeiramente e deixou um problemão para ela resolver. Mulher naquela época não podia trabalhar, era só um milagre mesmo de Deus. E quando ele pergunta o que tem, ela fala, só tem uma botijinha de azeite. Azeite representa a presença de Deus. Então eu imagino que naquele momento aquela mulher disse, olha, eu tenho a presença de Deus, é tudo que eu tenho. E é só o que eu tenho. E eu sei que é o necessário. E ele diz, então, pega essa botija, vai até os vizinhos, peça botijas vazias, traga para sua casa, feche a porta. E exatamente como o profeta fez, a instruiu, ela assim fez. Ela pede ali as botijas emprestadas para os vizinhos, por isso que é bom você ter amigos. Se você tem algum inimigo, se conserte, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quando você vai precisar de alguém. Se aquela mulher fosse uma mulher briguenta, uma mulher de mau testemunho, uma mulher que arrumava confusão com todo mundo, ninguém ia prestar a botija para aquela mulher. Quantos amigos você tem? Quantos inimigos você tem? As mesas que você se levanta, como as pessoas falam ao seu respeito, como as pessoas se lembram de você. Quando falam no seu nome,
Quais são os adjetivos que usam a seu respeito? E esses adjetivos, eles glorificam o nome de Deus ou eles fazem com que as pessoas desejem distância desse Deus que você serve? E quando ela pega todas as botijas, ela entra em casa e ela fecha a porta. Sabe por quê? Existem milagres que serão públicos, mas existem milagres que serão para edificar a fé dos da sua casa. Esses filhos, esses meninos estavam revoltados com Deus. Por quê? Afinal de contas, o pai que serviu a vida toda morre e deixa um problemão para eles resolverem. Que Deus é esse? Mas naquele momento, o milagre acontece dentro de casa, para que aqueles meninos vejam realmente as mãos de Deus sobre aquela casa, que realmente vale a pena servir a Deus independente de qualquer coisa. Aqueles meninos testemunham o milagre de Deus dentro de casa. Quando Deus vai restaurar uma família, uma casa, uma geração, Ele sempre começa por uma pessoa. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa pessoa é você. Eu quero declarar em nome de Jesus que você será a pessoa que vai se posicionar e que vai transformar gerações. Você é a pessoa que vai transformar legados na tua família. Não importa o que aconteceu daqui para trás. Não importa o que os seus pais fizeram, seus avós fizeram, seus bisavós fizeram. O que importa é o que você fará daqui para frente para as suas próximas gerações. Os teus filhos serão benditos, os teus netos serão benditos, teus bisnetos serão benditos a partir do teu posicionamento. A partir do momento que você se chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não quero, eu não aceito mais divórcio na minha casa, eu não aceito mais escassez na minha casa, eu não aceito mais doença na minha casa, eu não aceito mais vícios na minha casa, eu não aceito mais isso para minha vida, e eu decido me posicionar para que os meus filhos sejam benditos nessa terra, para que os meus netos sejam benditos nessa terra, para que os meus bisnetos sejam benditos nessa terra. Eu decido viver o teu milagre, eu decido fazer da minha casa a extensão dos céus. Deixa eu te dizer, nada é capaz de parar uma mulher, um homem de joelhos dobrados. Nada é capaz de parar uma pessoa que se humilha e pede pela transformação nas suas próximas gerações. Talvez você acompanhou uma maldição geracional até hoje, mas eu declaro sobre a tua vida que você vai desfrutar, você vai viver as bênçãos do Senhor que acompanharão as tuas próximas gerações. A palavra do Senhor diz que vai acompanhar até 1000 gerações. Não sei se a gente vai viver para tudo isso, mas a palavra do Senhor diz que acompanharão até 1000 gerações pelo seu posicionamento. Quando você encara seu problema de frente, não, peraí, de verdade, eu tô fazendo tudo errado, eu fiz tudo errado, cometi vários erros, mas eu preciso mudar essa situação. E quando você se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, eu quero mudar, eu quero essa mudança, porque eu quero que os meus filhos colham frutos do meu posicionamento, frutos que vão reverberar, frutos de paz, de amor, de alegria, de mansidão, de prosperidade, de abundância, porque o Senhor nos prometeu exatamente isso, uma vida de paz, de abundância, de prosperidade. Agora, o que nós aprendemos com isso? Aqueles filhos estavam à beira de ser levados como escravos. Mas instantes depois, eles desfrutam de um milagre. Eles desfrutam da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aquela multiplicação, aquele milagre, a partir do posicionamento daquela mulher de Deus, não pagou somente aquela dívida, mas a palavra do Senhor diz que ela teve azeite para vender. E depois que o milagre acontece, ela procura Eliseu de novo e fala: Eliseu, a dívida está paga, mas eu estou com a minha casa cheia de azeite, o que eu faço agora? E ela pede instrução, ela pede mentoria. Olha, eu nunca trabalhei, eu nunca fui empresária, eu não sei o que fazer com esse monte de azeite. Tem um monte de azeite, e agora? Como que eu faço isso virar dinheiro? E Eliseu a instrui a vender aquele azeite. E Deus é tão incrível que naquela mesma época, houve uma escassez, uma falta de azeite naquela região. E quem tinha o azeite para vender? Exatamente aquela viúva. Porque quando Deus faz, Ele não faz só para o momento. Deus faz para reverberar. Deus já tinha preparado aquela escassez para que aquela mulher fosse beneficiada.
Quando você se posiciona, o favor de Deus é sobre a tua vida e você será beneficiado, inclusive pelas crises. Eu digo para você que pandemia, Covid, tivemos muitas perdas, muitas pessoas se foram, muitas coisas aconteceram. Eu tive uma falência terrível, mas foi naquele momento que eu entendi quem eu verdadeiramente era em Deus. Foi naquele momento que o Senhor mudou a minha situação. Foi no momento de deserto, de choro, de desespero, de muita intimidade com Deus, que eu entendi verdadeiramente qual era o meu chamado, qual era o meu propósito nessa terra. Então, os desertos, os momentos de dificuldade, eles servem para nos mostrar algo que se nós tivéssemos com a vida tranquila, nós não veríamos. O momento de deserto, de dificuldade, são grandes oportunidades de nós vivermos os nossos propósitos de Deus nessa terra. E o que nós aprendemos? Qual é a lição que nós, como pai, como mãe, tiramos desse texto? Primeiro, tudo o que não é tratado em nós se repete nos nossos filhos. O silêncio de hoje se torna o grito deles amanhã. Toda vez que você se cala, o seu filho vai sofrer as consequências. Toda vez que você omite, que você esconde, que você deixa de fazer o que precisa ser feito, os seus filhos vão sofrer as consequências. Segundo, o rompimento de uma geração começa quando alguém fecha a porta e ora. Faz quanto tempo que você não fecha a porta e tem um particular com Deus? Faz quanto tempo que você não se apresenta com o coração rasgado diante de Deus? Faz quanto tempo que você não chora de verdade na presença de Deus? Terceiro, a presença de Deus é o único azeite capaz de pagar as dívidas emocionais do passado. Você pode ir ao psicólogo, terapeuta, ao coach, você pode ir ao psiquiatra, você pode tomar remédio, você pode prosperar muito, mas existe um vazio, existe um buraco na alma que somente o Senhor é capaz de preencher. Eu sou coach, sou analista comportamental, sou evangelista, tenho muitas ferramentas, aplico muitas ferramentas, mas se o Espírito Santo não conduzir cada uma delas, não tem sentido nenhum. Se o Espírito Santo não tocar no mais profundo do coração, que só a pessoa e Deus conhece, não faz sentido nenhum. Agora, todas essas técnicas, ferramentas, unidas ao Espírito Santo, querido, você vira uma bomba nessa terra. Você vira uma pessoa que vai transformar gerações. Segunda carta aos Coríntios 3,17 diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Querido, você pode estar passando o pior deserto da sua vida, você pode estar se sentindo sozinho. Se você tiver o Espírito Santo, você tem paz. Você tem paz em meio ao caos, você tem paz em meio à guerra, você tem paz em meio à tempestade, porque você vai passar, tá? Lu, comecei a servir a Deus, parece que as coisas pioraram. Claro que não, agora você está tendo os olhos espirituais, você está prestando atenção no que está acontecendo. Todos nós vamos passar por problemas. Todos nós. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual que é a diferença? A diferença é que quando Deus está no barco, você está desfrutando no meio da tempestade. A diferença é que quando Deus está no barco, você está desfrutando no meio do caos. Enquanto está todo mundo chorando, desesperado, você está vendo tudo aquilo como uma grande oportunidade de passar para o próximo nível. O exército preparado, municiado, ferramentas, treinados diante de Golias. Todo mundo tremendo de medo, todo mundo desesperado, todo mundo já pensando em jogar a toalha. E chega Davizinho cheio da presença de Deus. Com a sua identidade assim, ativadíssima, sabendo quem é. Ele olha para aquele gigante e fala: qual que é a recompensa? Porque deixa eu te falar uma coisa, não entre em guerra que você não vai ganhar nada, não. Não entre em guerra que Deus não pediu para você entrar. Não faz sentido. Não faz sentido, você precisa ser intencional. Você precisa ser intencional em tudo que você faz. Por que entrar? Faz sentido entrar? Faz sentido eu guerrear por isso? Uma vez... Oi, Nessa, ainda bem que você chegou, né? Antes de chegar, que bom que você chegou no final. Uma vez uma pessoa pediu para fazer uma aliança comigo.
E graças a Deus que eu tenho meu apóstolo que me instrui, e uma vez eu me lembro que ele me falou sobre isso, sobre esse assunto específico. E eu falei, olha, vamos orar juntos, mas fazer aliança, não, né? Vamos orar juntos, vou te ajudar a orar. E essa pessoa pediu se eu poderia juntar alguns alimentos para levar para uma família que estava passando necessidade. E na hora eu falei, claro, né? Criança pequena, eu falei, claro, eu vou ajudar. Desliguei, o Espírito Santo falou, não ajude, eu estou tratando. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou deixar agora, né? Falei que eu ia ajudar, mas eu prefiro obedecer. Fui pro supermercado, que eu já precisava ir, coloquei a mão em cima de uma caixa de leite. Eu pensei, bom, vou mandar o leite, que pelo menos é só para as crianças, né? Se Deus está tratando o pai e a mãe, vou levar para as crianças. O Espírito Santo falou de novo, não ajude, eu estou tratando. Eu decidi obedecer, falei, bom, se o Senhor está dizendo, eu não vou me enfiar em problema que não é meu. No dia seguinte, aquela moça mandou uma foto para mim com o olho, tinha estourado uma veia dentro do olho dela, todo machucado. Falou, Lula, o que aconteceu? Eu fui levar as coisas, aconteceu isso. Eu falei, então, querida, na hora que você me falou, o Espírito Santo falou que não era para eu ajudar, porque Deus estava tratando. E ela falou, por que você não me avisou? Eu falei, não, Deus falou comigo, talvez era comigo, não era com você. Enfim, mas por que eu quero dizer isso? Porque tem lutas que Deus não te autorizou a entrar. Tem problemas que Deus não te autorizou a colocar a mão. Então sempre pergunte para Deus, faz sentido eu entrar nisso? Faz sentido eu colocar as mãos nisso? Faz sentido eu tomar esse posicionamento? Faz sentido eu entrar por essa porta, não entrar? Que às vezes pode parecer algo maravilhoso, mas pode custar a vida. Pode custar a vida dos teus filhos. Uma amizade errada pode destruir sua família. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem você confia. Cuidado para quem você abre a porta. Existem pessoas que carregam espíritos terríveis e você pode abrir a porta para essa pessoa entrar na sua casa. Então tome muito cuidado. Pergunte se é para você entrar ou não. O tema nem era esse, mas Deus está pedindo para eu falar porque alguém precisava ouvir isso, né? Cuidado com as amizades que você está fazendo. Cuidado com quem você está abrindo a porta, as mesas que você está sentando. Isso pode atrasar demais o processo de Deus para sua vida. Uau, é isso aí. Agora, voltando lá em Davi, né? E Davi pergunta, mas qual é a recompensa para quem derrubar esse gigante? Para ele analisar, faz sentido eu entrar nessa guerra? Faz sentido eu colocar minha cabeça a prêmio por isso daí? E quando as pessoas ali dizem, olha, quem se casar vai ter a mão, quem derrotar. Shalom, shalom, Ana, tudo bem? Quem derrotar esse filisteu vai casar com a filha do rei, vai ter isenção de impostos e ainda vai ficar riquíssimo. E Davi diz, poxa, é comigo mesmo, tudo que eu preciso. Vou deixar minha família tranquila, vou me casar, é tudo que eu preciso. E ele olha para aquele gigante como uma grande oportunidade, um grande passaporte na testa daquele gigante. Enquanto todos estavam vendo como um gigante, como um homem que colocava medo, Davi olha como uma grande oportunidade. Davi se lembrou que quando ele estava no pasto, sozinho, sem ninguém ver, sem plateia, ele matou urso, ele matou leão, e aquilo tudo era preparação para o que ainda estava por vir. Então, eu quero te convidar a olhar para os teus gigantes como uma grande oportunidade. Para de ficar escondendo a caixa preta. Para de se envergonhar do seu passado. Vai resolver as tretas que ficaram lá no passado. Vai se entender com a sua criança. Gente, hoje eu recebi uma mensagem. Esse devocional, ele está assim, ultrapassando as minhas expectativas. Ele está sendo muito mais do que eu imaginei. Quando eu desenvolvi ele, eu pensei na Valentina, eu pensei nas crianças, na conexão dos pais com os filhos. Mas os planos de Deus são muito maiores, mais perfeitos do que os nossos, né? E eu recebi uma mensagem hoje de uma mulher de 70 anos. 70 anos. Ela disse, Lu, esse devocional não é normal. Olha o que ela me falou. Eu até me emociono porque eu estou vendo o que esse devocional tem feito dentro dos lares. Ela disse, Lu, eu descobri que eu ainda tenho uma criança guardada dentro de mim. E todos nós temos uma criança que foi abandonada, rejeitada, que foi agredida, que escutou palavras duras. E quando nós crescemos, nós precisamos dar conta de tudo. Nós precisamos avançar, nós precisamos continuar, nós precisamos fazer tudo acontecer, nós precisamos ser fortes. Mas existe uma criança lá dentro.
cheia de traumas, de medos, que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada. E esse devocional, ele tem tratado o coração desses adultos, tem tratado as crianças que estão guardadas dentro dos adultos. E ela disse: Lu, eu não conseguia ler livro, porque estava na segunda, terceira página, minha mente já estava longe, eu não entendia mais nada. Como esse é um diálogo diário, uma linguagem tão simples, falou diretamente ao meu coração. Falou, eu descobri uma criança que estava escondida. Meu Deus, a hora que eu vi, gente, eu chorei. Tô chorando de novo, né? Porque eu posso contemplar o que Deus tem feito dentro dos lares. Esse devocional não é um devocional comum. Por isso que é Deus, você e eu. Tem muitas pessoas que se sentem extremamente sozinhas. Estão deixando seus filhos sozinhos. Aparentemente sozinhos. Porque a internet está cuidando. O inimigo está batendo pesado em cima dos seus filhos. Implantando, distorcendo a identidade deles. Colocando ódio no coração, colocando mágoa, colocando rancor, colocando senso de justiça. E esse devocional veio para eliminar tudo isso. Veio para colocar amor, perdão, empatia, harmonia, conexão, paternidade, propósito, identidade. Então, se você não adquiriu ainda, terminando essa live, o link está na minha bio, já adquira o seu exemplar, presenteie alguém. Você conhece alguma criança que vive sozinha, que os pais não têm tempo para ela? Presenteie ela com esse devocional. Nós temos um projeto de levar esse devocional para os orfanatos, para instituições. Meu Deus, é algo glorioso que Deus vai fazer através desse devocional. Então, seja você um agente do Senhor, presenteie alguém, a sua igreja, a sua escola. Presenteie alguém com esse devocional, se presenteie. Mas é um devocional infantil. Gente, estou entendendo que de infantil, não vou nem dizer que não tem nada, tem muito de infantil, porque é para falar com a sua criança, a criança que está guardada lá dentro. Para de esconder sua caixa preta, porque se você continuar escondendo seus medos, seus traumas, suas dores, os seus filhos vão ter que resolver esse problema que você fugiu de resolver. E de verdade, é uma covardia você adulto não resolver e deixar para os seus filhos resolverem. Hoje é dia, sabe do quê? De fechar a porta. Entra lá no seu quartinho, fecha a porta, conversa com Deus. Peça perdão para Ele de quantas vezes você foi negligente. Você deixou de enfrentar o que você precisava enfrentar. Você deixou de colocar o teu filho numa escola boa, você deixou de dar o melhor para o seu filho, porque você não quis resolver os seus problemas emocionais, porque você não quis pagar o preço, estudar, se aperfeiçoar, fazer, de repente, um curso de gestão, para que você prospere de fato nessa terra. Você é filho, você é filha, imagem e semelhança do Senhor. Você nasceu para prosperar, você nasceu para governar. Pare de ficar aceitando qualquer coisa. Pare de ficar abraçando doença, escassez, falência, divórcio. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ter uma família segundo o coração dele. Deus te chamou para que o teu lar seja uma extensão dos céus. Deus te chamou para você ser uma sementeira nessa terra, para você abençoar pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Deus te chamou para se destacar no meio da multidão. Deus te chamou porque o favor dele está sobre a sua vida. Deus te chamou para romper nessa geração. Deus te chamou para quebrar maldições hereditárias, para romper legado de maldição. Deixa para lá. Não importa de onde você veio, não importa o teu sobrenome, não importa a conta bancária, importa o que você vai fazer daqui para frente. Lembre-se, tudo que o Senhor precisava fazer, Ele já fez. Ele já deu seu único filho para morrer no seu lugar, o preço já foi pago, já está tudo pronto, você já foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você só precisa se posicionar para viver tudo isso. Você só precisa levantar, você só precisa fazer o que precisa ser feito. Larga a mão de preguiça. Ai, tô cansado, não tem tempo pro meu filho. E você não tem, mas o mundo tem. A rede tá cheia de gente desocupada, doido para tragar o seu filho, para levar para os vícios, para levar para o adultério, para levar para um monte de coisa. Não permita que isso aconteça. Quais feridas, dívidas, padrões ou silêncios precisam ser levados diante de Deus? O que você tem escondido aí no seu coração que ninguém sabe, mas Deus conhece? O que você precisa levar para Ele? Hoje é dia de fechar a porta. Entra no seu quarto, fecha a porta. Fala para Deus tudo que você precisa mudar.
Entrega para Deus tudo aquilo que você não quer que seus filhos vivam. Talvez você sofreu abuso, talvez você sofreu violência, talvez você sofreu palavras duras, terríveis. Talvez você foi aquela criança espancada, trancada num quarto, jogado de um lado para o outro. Seus filhos não precisam passar por isso. Você pode romper esse legado de maldição. E eu quero te chamar algumas ações práticas. Só lapada seca. Eu tô super carinhosa hoje, gente. Tô falando com a maior doçura do mundo. Hoje eu nem tô muito... Se Deus tem tratado meu coração, é forte. Mas dói, não dói? Quando eu olhei pro espelho, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus, o que eu tô deixando com os meus filhos? Meu Deus, quando eu partir daqui, como é que vai ficar? Doeu falar, caraca, Luciana, o que você tá fazendo? Mas graças a Deus que o Senhor puxou a minha orelha e nós estamos ajustando a rota. Quando foi a última vez que você orou com seus filhos? Quando foi a última vez que você profetizou sobre a vida dos seus filhos? Quando foi a última vez que você parou tudo para sentar com eles? Quando foi a última vez que vocês oraram em família? Glória a Deus, aleluia. Ó, chegou no final, eu vou deixar gravado, vou deixar salvo. Assista depois desde o começo e compartilhe essa live com o máximo de pessoas que o teu Instagram permitir, tá bom? Gente, eu confesso que eu fiquei ausente aqui um tempo. Eu estava passando por um deserto Saara, sabe? Deserto mesmo. Dias de choro, dias de luta, dias de muita resistência, de muito temor, né? Prestes a lançar o livro, então... uma resistência espiritual muito grande. E eu não estava bem para vir aqui, para fazer live, porque a boca fala do que o coração tá cheio, sempre. E quem me conhece sabe, eu não sei interpretar. Eu não sei falar aquilo que eu não sinto no coração, não tem como. Por isso que eu fiquei ausente, mas eu tô de volta no jogo, tá? Eu tô de volta no game. Toda semana, inclusive acho que amanhã eu vou fazer outra live. E para você que ainda não me segue lá no YouTube, comece a me seguir no YouTube. Nós estamos subindo todas as minhas lives para o YouTube. Se você não me acompanha ainda no Spotify, corre lá para o Spotify, todos os dias uma mensagem. Iris, tudo que a senhora está falando é verdade mesmo, irmã. Graça e paz, glória a Deus. Deus te abençoe, Iris. Em nome de Jesus. Ó, Spotify, Lu Burger, YouTube, Lu Burger. Tem um blog com artigos todos os dias, com mensagens, Lu Burger. Me siga em todas as redes. Todos os dias tem uma palavra para o seu coração. Uma palavra para aquecer o teu coração, para aumentar a tua fé. Todos os dias. E aqui também no meu Instagram. Também estava sumidinha. Mas estou de volta. E vamos com mais pressão ainda. Com mais velocidade ainda. Ok? Tô de volta no game. Vamos fazer toda semana. Quero ver amanhã. Muito provavelmente eu faço de novo. Em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar e falar. Pelo menos não ficamos com muita saudade. Deixa eu falar para vocês. Eu estarei na Expo Cristã Rio de Janeiro, do dia 1º ao dia 8 de novembro. Todos os dias estarei lá no stand da Ciranda Cultural com autógrafos do meu mais novo devocional, Deus, Você e Eu. Vocês já estão me pedindo devocional para jovens, devocional para adultos. Eu estou trabalhando nisso. Já estamos escrevendo. Logo, não tenho data, né? Porque vai demorar um tempinho. Mas nós já estamos trabalhando nisso, tá bom? Logo, os jovens e os adultos também terão. Mas, como eu disse, todos os adultos estão sendo tocados, impactados com essas palavras. Então, se você não adquiriu o devocional ainda, corre lá no link na minha bio, assim que terminar, e já adquira o seu. Estarei na Expo Cristã todos os dias da feira no stand da Ciranda Cultural. Então, vamos lá, Lu. Já entendi, meu coração tá sangrando, vi que eu tô errando. O que eu posso fazer? Primeiro é reconhecer. Gente, a mudança só acontece a partir do reconhecimento, a partir da consciência. É claro que aqui em 50 minutos, 1 hora de live, eu não consigo falar tudo para vocês, mas eu gravei um mini curso, um curso baratinho, R$47, se chama Legado Implacável, para que você possa ter consciência de muitas coisas que você está fazendo sem perceber que você está
repetindo padrão. Para você ter consciência e melhor ainda, mais do que isso, o que você pode fazer para mudar tudo isso. É um curso rápido, são 4 aulas de 1 hora e pouquinho cada uma, R$47. Você não compra nenhum lanche com esse valor. O link está na minha bio também. Você já pode se adquirindo agora. Se você quiser, Lu, quero assistir tudo de uma vez só, que eu preciso mudar isso hoje, eu não posso mais esperar. Você tem acesso, você pode assistir todas as aulas para você ter consciência, clareza. Eu era uma mãe que achava que era a mãe perfeita e não fazia ideia do monte de coisa errada que eu estava fazendo. Repetindo padrão que eu nem sabia. Fazendo coisas, achando que estava acertando e fazendo tudo errado. E talvez você possa estar nessa condição também. Fazendo tudo teoricamente certo, mas pode estar errando muito com os teus filhos. Já começa por aí. Você não ora todos os dias com seus filhos? Você não profetiza sobre a vida deles? Você não tem tempo de qualidade com eles? Você não dá atenção? Você sabe qual é a comida preferida do seu filho? A roupa preferida? O que ele quer ser quando crescer? O sentimento que ele tem? Se você já não conseguiu responder metade dessas perguntas, já tem muita coisa errada aí que pode ser transformada e mudada no seu lar. Então, o Legado Implacável dos Pais já está disponível, está fresquinho na plataforma, subiu essa semana, só R$47. Você ainda pode parcelar, acho que em 10 vezes, se eu não me engano. Menos de R$5 por mês. É algo assim sobrenatural. Eu fiz mesmo para que essa geração seja transformada. Então vamos lá, o que eu posso fazer, Lu? O que eu posso fazer para mudar isso? Ore com seus filhos todos os dias. Tenha um lugar separado só para Deus. Faça, Lu, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu não sei como ensinar. Foi pensando em você que eu escrevi esse devocional, Deus, você e eu, que está, gente, ele é lindíssimo. Olha, 365 dias, oração, versículo bíblico, diário, atividade para fazer juntos, diálogos, que uma criança de 2 aninhos vai entender e compreender. Olha que coisa mais linda que ele está. Lindo, 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 lindo. Palavras proféticas sobre a sua vida. Esse livro, assim, é do céu. Foi a coisa mais linda do mundo. Inclusive, ele está lá na Alemanha, nesse momento, numa feira que está tendo lá. Do Brasil, de Limeira City, para os 4 cantos do mundo. A imersão me deu uma visão diferente de mãe. Tenho muito ainda para mudar. Gente, nós vamos mudar todos os dias. Todos os dias nós estamos em constante mudança. Por quê? É como se fosse uma cebola, né? Você vai tirando casca, você vai mudando, você vai transformando, você vai identificando, você vai tratando e você vai melhorando a cada dia. A nossa evolução lá nunca vai parar. Segundo, peça perdão onde houver mágoa. Não tem como você prosperar se você tiver mágoa no seu coração, raiva, ódio, não perdão. Não tem como prosperar se você não decidir liberar essa pessoa que te machucou um dia. Pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam. Então, se você quer curar os teus filhos, sarar o coração dos teus filhos, você precisa se curar daquilo que tem te machucado dia após dia. Terceiro, quebre ciclos de comparação, rejeição ou violência emocional. Lu, mas eu amo tanto os meus filhos. Sim, a gente machuca quem a gente mais ama, porque tá mais perto da gente. E se você tiver com o coração machucado, você vai machucar, querendo ou não querendo. E quarto, fale de Deus, não só com palavras, mas com atitudes de reconciliação. Os teus filhos não vão fazer aquilo que você diz para eles fazerem. Eles não vão fazer o que você fala para eles fazerem. Eles vão fazer aquilo que eles veem vocês fazendo todos os dias. Então, de verdade, você quer que a sua filha seja uma mãe como você, uma esposa como você, uma profissional como você? Você quer que o seu filho se case com uma mulher como você é, porque você é o exemplo de mulher para ele. Você, pai, você quer que a sua filha se case com um homem como você? Porque você tem sido o padrão e o exemplo de homem para ela. Ela vai aceitar, ela vai querer tudo aquilo que ela vê em você, porque você é o herói dela, com todos os seus erros e defeitos. Você é o herói dela. Então, de verdade, você quer que a sua filha se case com um homem como você? Com as atitudes que você tem, com os vícios que você tem? É de se pensar. Isaías 61:3, para que se
chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é sobre os teus filhos. Salmo 112, 2, 3. Hoje o azeite volta a fluir dentro da sua casa. Você recebe essa palavra? Eu declaro em nome de Jesus a presença de Deus sendo palpável dentro da sua casa. Nenhum filho será levado pela dívida espiritual, emocional ou relacional dos seus pais, nem suas. Que o Espírito Santo entre onde há vazio e encha de cura, restauração e liberdade. A descendência do justo será poderosa na terra e a geração dos retos será abençoada. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor restaurando a sua casa, a sua família, a sua identidade. Eu declaro em nome de Jesus legado de maldição sendo rompido. Eu declaro em nome de Jesus todo vício sendo quebrado, anulado, toda escassez, todo espírito de divórcio, todo espírito de doença sendo anulado e quebrado na tua vida, em nome de Jesus. E eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu declaro que o teu lar será a extensão dos céus. Eu declaro em nome de Jesus que os teus filhos comerão frutos de bênção, de abundância, de paz, de amor, de união, através do seu posicionamento. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, repousando sobre o seu lar, sobre a tua casa. Eu declaro os teus filhos sendo benditos nessa geração. Eu declaro vocês tendo tempo de união, de amizade, que você possa ser um porto seguro para os seus filhos, que as suas mãos sejam mãos que abençoam, que sejam mãos que deem carinho, não aquela que bate, não aquela que cobra, não aquela que julga, que os teus filhos possam verdadeiramente ver você como imagem e semelhança de Deus, que você possa deixar um legado de bênção, de paz, de abundância, de prosperidade, que os teus filhos possam ter absoluta certeza que a melhor coisa dessa vida é servir ao mesmo Deus que você serve. Shalom, shalom, Deus te abençoe.